E o que acontece? Com essa prática de exercícios físicos, eu percebi uma coisa, que não adianta você cuidar do corpo, mas não cuidar da mente e do espírito, porque a gente fica suscetível às situações que acontecem no dia a dia. Aí eu resolvi colocar em prática a leitura da Bíblia que estava parada, e aí coincidiu a mensagem que eu fui ler no livro com essa anotação aqui na parede. Eu tô assim, olha que interessante, aqui tá falando que a virtude do Espírito Santo, um dos objetivos, com o Evangelho de Cristo, dos ensinamentos, é que nós seres humanos, alcancemos a virtude do Espírito Santo. Aí eu tô assim, olha, eu cheguei a notar o que é a virtude na parede, então peraí, deixa eu rever aqui. E ao reler eu vi que a virtude, ela tem uma relação direta com o bem. Então a virtude, ela tem uma relação direta com o bem. Então essa espiritualidade que está ensinando na Bíblia, ela é espiritualidade para trabalhar o ser humano para o bem, para a luz, para o caminho do bem e da luz. Então eu achei super interessante porque, quando eu peguei a Bíblia para ler, eu não estava assim com o livro certo na minha mente. Só que eu fui rever onde foi que eu parei. Aí eu vi que eu tinha lido Mateus, Marcos e Lucas, João, e tinha parado no livro de Atos. Aí eu pensei assim, não, então eu vou reler. Aí lá tá escrito que eu tinha lido em 2023, mas eu não lembrava. Aí eu pensei assim, não, vou ter que reler do começo para eu pegar aqui o contexto. E já de cara ali, parou naquele versículo ali. Aí aqui é o seguinte, eu peguei o livro, o foco, para poder reler, porque aqui é o seguinte, eu fui lendo por partes, parando, aí eu pensei assim, não, vou ler de uma forma organizada, para poder fazer tudo certinho dentro de 31 dias, já que eu consegui manter aí as atividades físicas por 31 dias fazendo do jeito que eu fiz, então eu vou fazer a leitura do livro da mesma forma, todo dia ler obrigatoriamente um capítulo do livro. Porque aí assim eu me garanto que até o dia 31 eu li bastante, ou seja, eu posso até não ter terminado de ler o livro, mas eu fiz a minha parte, que é o quê? Não, eu me comprometi a ler pelo menos um capítulo por dia, porque, gente, é igual eu escrevi no texto aí, a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir, então a gente tem que dividir por partes, e isso era o que eu não fazia. Então eu estou me trabalhando a fazer isso, um pouco de cada vez, e a ansiedade, não tentar fazer tudo de uma vez só, que você não vai conseguir, entende? Então eu estou me trabalhando para eu conseguir separar as coisas por partes e por dia. Aí aqui o que acontece? Eu estou passando a limpo o rascunho dos 31 dias de atividade física, porque aquele rascunho ali é o seguinte, depois de muito quebrar a cabeça, eu entendi que eu tenho uma mentalidade visual. E eu comecei a perceber isso com as leituras dos livros, que eu já falei isso em algumas vezes. Principalmente no Instagram, que eu mais usei por último, que é o Instagram Keila Gonçalves Camilo. Então eu registrei nos stories do Instagram, e lá tem vários relatos meus, vários compartilhamentos da minha vida, das minhas experiências, das situações vividas. E eu disse aqui em vídeos, em textos, que eu acabei percebendo que eu tenho a mentalidade visual. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Então, o lado bom é que eu percebi o seguinte, a mentalidade visual, ela facilita a sua vida em algumas situações, como por exemplo, você vai em um lugar uma única vez, e é um lugar distante, que você nunca foi, que você não conhece, que você não tem o hábito de lidar com ele, mas é muito capaz de você voltar lá sozinha e encontrar aquele lugar sozinha por causa da sua mente, que é visual. Isso é algo positivo. Então, tem várias situações positivas. Porém, o lado negativo é que, dependendo da situação, você não consegue manter a sua atenção presa por muito tempo, você não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Aí é o que as pessoas falam que pode ser o TDAH. Mas, no meu caso, eu tenho essa situação. Então, eu percebi que eu foco mais quando eu estou visualizando o que está acontecendo. Eu tenho essa coisa. Então, por exemplo, até durante a conversa, quando eu tô conversando com as pessoas, eu fico visualizando o que elas estão falando. Ou seja, eu ilustro a situação dentro da minha mente. Então, quando eu tô ali prestando atenção no que a pessoa tá falando, eu tô fazendo isso. E se vocês observarem eu falando nos meus vídeos, quando eu não tô lendo, ou seja, quando a minha visão não está parada em algo fixo, quando eu estou falando, eu fico visualizando o que eu estou falando, então eu fico olhando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Eu estou falando isso porque eu conversando uma vez com uma pessoa, a pessoa perguntou se eu tinha problema por eu agir assim. E não,
Não tem nada a ver com problema. Então, o que eu tô falando é isso. Eu tenho isso que pode ser uma habilidade, pode ser um defeito. Eu não vejo assim como um defeito, como algo que pode me prejudicar. Até porque eu descobri, vendo um documentário de Albert Einstein, que ele tem essa habilidade também. Só que a dele é super desenvolvida e estimulada. Porque tudo na nossa mente funciona assim, tem que ter os estímulos certos, adequados, para você fazer com que aquilo atinja um alto potencial. Então, ao ver o documentário sobre o Albert Einstein e ver que ele tinha a habilidade de visualização, eu identifiquei que eu tenho algo muito parecido. Eu não estou dizendo que eu sou um gênio igual a ele, que eu sou igual a ele, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu identifiquei por meio do documentário que eu tenho uma habilidade muito próxima, muito parecida com o Albert Einstein, que é a questão da visualização mental. Eu tenho isso. Então, o que acontece? Por isso que eu faço essa questão de desenhar, de colorir. Então, vocês podem ver que com o exercício super funcionou e fica muito bacana você ver que trabalhou ali por 31 dias, agiu por 31 dias, e no final você vê o que você fez por formato de anotação. Você vê, uau, eu fiz isso, olha, eu consegui manter 31 dias, eu fiz, olha aqui, tá anotado, tá registrado. Então eu curto pra caramba fazer isso, por isso eu sempre compro canetinhas, folhas e tô sempre anotando. Bom, aí aqui, gente, eu resolvi retornar ao cursinho de inglês. E é o seguinte, eu já leio bem inglês, sei poucas coisas, mas falar mesmo eu não pratico. Então eu decidi fazer o cursinho do zero aqui no Duolingo. Não tô sendo paga para falar, é porque esse aplicativo ele é gratuito e é um dos que eu mais usei quando eu tava treinando o inglês básico, de quando eu não sabia nada. Tipo, nas primeiras vezes que eu usava esse aplicativo, eu tentava fazer e eu quase não acertava as coisas. E hoje em dia não, eu já acerto mais do que erro porque eu já avancei bastante. Só que eu decidi começar do zero para eu ir avançando de acordo com os dias, porque eu quero sentir que eu fiz o certo. Eu quero sentir assim que eu não fiquei procrastinando e pulando etapas, avançando. Eu quero fazer tudo certinho. Então, para fazer tudo certinho, eu vou começar do zero, começando do 1, que é a lição 1, que é a etapa 1. Porque aqui vai até, não sei até que nível, até que etapa, mas a minha intenção é fazer todas. Então eu vou fazer por etapa, que é o quê? A cada 30 dias, a cada 31 dias, eu vou fazendo aqui as etapas. Então hoje eu fiz a aula 1, o módulo 1, aí a aula 1 vem quatro partes, e essas partes vêm exercícios para você se exercitando. E um erro que eu cometia, que eu percebi faz pouco tempo, é que antes eu não trabalhava a fala. Mesmo fazendo o cursinho dentro de casa, você pode fazer a fala, e eu não fazia isso. E eu percebi que é extremamente importante você ouvir e repetir para você treinar a fala. Então eu tenho aproveitado para fazer isso, tipo, como antes eu não treinava a fala, agora aproveitando para treinar também, tudo isso gratuitamente dentro da minha casa. Então eu estou aproveitando essa oportunidade do tempo que eu estou tendo a oportunidade dos recursos que estão acessíveis na minha situação atual, e aí me colocando em prática. E eu já estou compartilhando com vocês para vocês verem como que está sendo o processo. É totalmente orgânico, é sem renda, em casa, com apoio da família, tá? Porque eu não estou trabalhando, então não tenho ajudado financeiramente em casa. E isso significa que para quem tem esses compromissos é muito mais pesado, tá? E é por isso que eu falo, não fica comparando a vida com a de ninguém, porque se você comparar, é muito mais difícil para quem ficar ali, ai, mas essa pessoa tem condição, ela pode, eu não posso. Gente, eu poderia fazer outros tipos de escolhas na minha vida, e eu estou escolhendo usar o tempo que eu tenho a meu favor, para o meu desenvolvimento e para colocar em prática tudo aquilo que já era para eu ter feito há muito tempo, e por eu ter externado nas redes sociais, que é algo que vira e mexe eu fico me envolvendo, tiveram pessoas que ao ver isso aí agiram emulativamente com sangue no olho para realizar a 1000 na minha frente, e não bastasse ainda esfregando a minha cara ainda, tá? Então eu resolvi colocar em prática e compartilhar aqui para vocês verem como que tá sendo o processo. É em casa, sozinha, sem dinheiro e com tudo que é gratuito que dá para eu ter acesso. Então a vantagem que eu tô tendo é que eu não tô tendo que trabalhar e pagar aluguel e colocar alimento dentro de casa. Então para essas pessoas que têm que fazer isso, a vida é muito mais dura.
E eu falo isso não é para colocar essas pessoas como vítima e como coitadas, não, porque é assim que as pessoas julgam quando a gente fala sobre essas coisas, que as pessoas estão se colocando como coitadas, como vítimas. Eu não gosto de olhar dessa forma, eu vejo como realista. E aí eu sei que essas pessoas estão em desvantagem em relação a mim, mas isso não significa que é impossível para elas, porque tem pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tipo, elas estão lá no trabalho delas, elas conseguem lá no celular fazer um cursinho de inglês enquanto tá lá. Elas conseguem pegar um livro e ler. Elas conseguem, fazer outras coisas enquanto estão executando algumas outras coisas. Eu tenho esse tipo de dificuldade. Então, eu estou aproveitando que eu estou podendo focar aqui na minha casa, sem os meus recursos. Então, eu estou colocando em prática, dentro das minhas condições e da minha realidade. E outra coisa que vocês não viram nas minhas redes sociais, vocês não vão ver eu ostentando uma situação financeira que não condiz com a minha realidade. Isso não é cabível, portanto, vocês não verão isso e eu super compreendo que é porque a minha fase é essa, a minha situação financeira é essa e, portanto, não é porque uma outra pessoa está tendo condição de fazer coisas que eu não posso. Gente, eu vejo assim, isso é mérito da pessoa de acordo com a vida dela lá e com as escolhas dela lá. Isso aí é coisa dela, não é minha não. Então, eu não fico me comparando e me exigindo ter e fazer o mesmo que as outras pessoas não, porque eu entendo que não tem coerência fazer isso. Ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui é a realidade a qual vivo, a situação a qual vivo. Por isso, vocês não vão me ver ficar fazendo escolhas que não têm a ver com a minha realidade. Beleza? Cada situação no seu quadrado, cada processo no seu tempo, respeitando o tempo dos processos e a situação financeira condizente com a sua realidade e sendo grato pelo que tem, esforçando por aquilo que quer. Bom, aí aqui chegou o momento das atividades físicas e aqui eu já fiz 3 repetições, então essa aqui é a quarta, tá? Eu deixei para filmar na quarta porque aqui eu tô fazendo 60, são 5 exercícios, cada exercício fazendo esse processo aqui, ó, 60 vezes. Então, você faz cada um 60 vezes e depois você repete isso por 4 vezes. Então, eu já tinha feito 3 vezes e aqui é essa 4ª vez. E o que acontece? Eu achei o treinador Munhoz no TikTok faz pouco tempo, foi no mês de junho. E aí eu fui ver o vídeo dele da vassoura, achei super interessante, né? Porque eu gosto de brincar com o cabo da vassoura, fazendo aquela brincadeira de manobra com ele. Então eu pensei, poxa, isso aí é algo que dá para eu fazer aqui em casa, então eu vou testar para ver. Aí eu achei interessante o exercício que ele explicou, só que ele explica assim, ó, o primeiro você vai fazer 50 vezes, o segundo 40, o terceiro 30 e você vai descendo, sabe, assim, as repetições. Então ele começa com 50 e termina com 10. Aí eu fui fazer e eu pensei assim, nossa, mas o único exercício que eu tô sentindo um pouquinho é o que tem 50 vezes. Aí eu pensei assim, bom, se o que eu tô fazendo 20 vezes, 30 vezes, 10 vezes não tô sentindo nada, eu não acho que isso vai surtir algum efeito no meu corpo, então eu vou passar para 50. Aí eu passei para 50 e testei 60. Aí eu senti bastante, tô assim, então vou passar a fazer 60. Então eu passei para 60. Só que o que acontece? Ele fala lá no vídeo dele que é o seguinte, é para fazer esses exercícios 4 vezes a 6 vezes. Aí no início eu comecei bastante assim empolgada, né, que é normal. Então eu comecei assim, não, então eu vou fazer 5 vezes que aí vai ser o suficiente. Só que eu mantive isso só nas primeiras semanas, depois eu pulei para 4, depois eu pulei para 3 e fiquei entre 3 e 2, 3 e 2. E nos dias que eu tava com muita preguiça, eu cheguei a fazer uma vez só. Tipo, eu cheguei a colocar a roupa, colocar o tênis, mas fazer uma vez só de tanta preguiça que eu tava. Ou seja, a vontade que eu tinha era de não fazer. Mas como, nossa, foi tanta atitude dizendo, que você tem que manter a constância mesmo com preguiça. Porque não sei o que, eu deparei tanto com isso que eu tô assim, não, então mesmo com preguiça eu vou fazer. Então mesmo com preguiça eu fiz um só, para não perder o treino do hábito, tá? Então, mas eu registrei isso tudo na folha, eu mantive a verdade, porque eu pensei assim, não adianta, se eu ficar postando mentira aqui, não vai sair resultado nenhum, daí a pouco o povo vai ver que eu tava mentindo, né? É muito pior. Então, no dia que eu fiz eu coloquei no dia que eu fiz 2 vezes só, eu coloquei 2, e assim foi, tá? Então, o que eu pensei? Bom, já que eu consegui manter os 31 dias, fazendo todo dia sem falhar, mesmo fazendo uma vez só no dia que eu tava com muita preguiça, então agora eu vou treinar a fazer 4 vezes, que são as repetições mínimas. 4 vezes. Então, o desafio desse mês é fazer os 31 dias, porém fazer no mínimo
4 vezes, ou seja, não é fazer igual eu fiz na primeira vez, que é o quê? No dia que eu tô com muita preguiça, fazer os 5 exercícios, 60 vezes cada, mas fazer só uma repetição, ou fazer só 2 repetições, entendeu? Para não evitar fazer isso. Então eu coloquei como desafio para dentro desse mês de agosto fazer 4 repetições, ou seja, fazer 5 exercícios de 60 vezes cada, mas repetir isso por 4 vezes, tá bom? E aí o que acontece? Ao invés de ficar riscando no papel, igual eu fiz aí nos videozinhos do Shorts, que é aquela parte que eu fico riscando com canetinha para indicar que eu fiz a primeira vez, a segunda vez, a terceira e a quarta repetição, e assim sucessivamente, eu resolvi fazer de canetinha aqui para eu não me perder nas contagens. Então assim foi o dia 1º de agosto, colocando em prática algumas tarefas que eu me propus para esse mês de agosto. E aqui é treinando, gente, o hábito, tá? Treinando, que é o quê? Uma pessoa que tem aí o costume de começar as coisas e não terminar. Começa e para no meio do caminho. Então eu estou usando esse tempo que eu tô com ele para eu poder aí me treinar a manter o hábito, tá bom? Então é isso. E uma das melhores formas que eu encontro é assim, é fazendo anotações, registrando, para eu visualizar ali o progresso. E assim termino o meu 1º dia e até o próximo. Gratidão por ter acompanhado até aqui. Deus lhe abençoe grandemente.